agora? Melhor? Tô sem voz, será? Boa noite. Meu nome é Rose, né? Sou colaboradora da casa. E o assunto que eu venho compartilhar com vocês hoje é um assunto que eu tirei de um livro que eu acabei de ler. Ele se chama Ultrassom da Alma. Ele é escrito por um médico psiquiatra. O nome dele é José Luiz Condota, né? Esse livro depois eu vou doar ele na biblioteca, se alguém depois tiver interesse, tá? Ele fala sobre a terapia renovadora, né? O que é a terapia renovadora? Ela estuda a história de vida do paciente, seu exame psíquico, que ele chama ultrassom da alma. Procura ter uma visão espiritualizada do paciente. Mapeiam a personalidade e o estado de espírito do indivíduo. Intuitivamente, o terapeuta pode indicar algum caminho para aliviar as aflições angustiantes decorrentes de problemáticas relatadas. São inúmeras as possibilidades e uma delas que ele indica muito, e é muito simples, é a terapia do abraço. Então, o tema que a gente vai falar hoje é o último capítulo do livro, Aquele Abraço. Eu gostaria que vocês, um minutinho, pensassem num abraço que vocês deram. Puxa lá e guarda esse abraço até o final da nossa conversa, né? Um abraço que foi dado que vocês não esqueceram. Vocês já pararam para pensar no poder do abraço? É num simples abraço que temos o poder de curar, salvar, aliviar, confortar corações de pessoas que por um momento estão sentindo algum desconforto, algum aperto, alguma sensação ruim, ou também simplesmente estão exalando sentimentos bons, como a conquista de algo, uma comemoração ou a alegria do reencontro. Então, quando que a gente se abraça? Nas horas tristes e nas horas alegres. Ele é conforto para as duas horas. Um abraço pode transformar o mundo de uma pessoa. É capaz de tocar o coração de pessoas. Você pode fazer milagres com um gesto simples e único e que não custa nada. Um abraço autêntico é terapêutico, energizante, capaz das mais lindas transformações. Um dos caminhos para aliviar as aflições angustiantes é o abraço. Abraçar tem inúmeros significados, como cingir com os braços, estender-se a, admitir, aceitar, acertar. Abraçar é a ação do abraço. Até nos reinos da natureza, os abraços ocorrem. Os animais abraçam os seus semelhantes, demonstrando proteção e igualdade. Quando a gente tem um bichinho em casa, todos nós somos abraçados por eles quando chegamos, com muita alegria, né? Uma planta trepadeira abraça o tronco de uma árvore como apoio, para se desenvolver melhor e mostrar a sua exuberância. Podemos também abraçar uma árvore ou um animal por tudo que nos representa e como agradecimento ao Criador que nos oferece a magnífica natureza. O abraço entre humanos, um abraço sincero quando é entre humanos, é uma demonstração de afeto de uma pessoa para outra. Embora exista um abraço entre duas pessoas com o sentido apenas de se cumprir uma obrigação social. A gente tem um abraço todo de carinho e tem aquela pessoa que a gente abraça cordialmente só por educação. Uma formalidade. Sem, contudo, existir sinceridade no ato. Existe também
o abraço dado ao término de uma mensagem, em uma despedida, numa situação de medo, de insegurança, no namoro, no sexo, em um momento de alegria ou de tristeza, etc. O abraço sincero é aquele no qual estão inseridos o amor, a compaixão, a saudade, a vontade de abraçar por ser bom. Porém, quero me ater àquele que está fazendo falta. Inúmeros indivíduos sentem falta de um abraço. Outros querem abraçar e não sabem como. Alguns desejam ser abraçados, mas fogem desse contato. E ainda aqueles que querem um abraço enxergam nesse ato a oportunidade, um recomeço com os seus desafetos. Às vezes a gente está naquela situação problemática, né? E cheia de preocupação, passando por uma situação difícil, a gente acaba criando um bloqueio e não deixa, às vezes, a pessoa chegar e abraçar a gente. Porque no psicológico da gente, a gente acha que se aquela pessoa chegar e me abraçar, eu vou desmoronar. Então, muitas vezes a gente acaba criando um bloqueio, porque você acha... Eu tenho muitas situações que às vezes eu acho dessa maneira. Porque eu tenho que ser forte, às vezes as pessoas querem me chegar. Eu sou mais de dar abraço do que receber. Querem chegar até a mim, só que sabe que aquele momento eu tenho que ser forte, eu tenho que segurar. Se a pessoa vir me abraçar, eu vou desmoronar. Então, às vezes, eu deixo a pessoa não chegar, né? Então, a gente tem que cuidar com isso. Porque a dor, quando ela é compartilhada, né, ela é amenizada. Então, é muito importante tanto dar como receber. Esses gestos são importantes em face dos desequilíbrios emocionais, como a prática psiquiátrica tem nos demonstrado. Nada melhor que exemplos para ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer e expor o bem que os abraços fazem ao psiquismo humano, para a alma e para o bom viver. Aí agora eu vou contar 3 exemplos, a história de um paciente que passou por eles. Um senhor de 61 anos me relatou que deixara o lar, numa cidade distante, após uma briga com um genitor. Tinha, na época desse fato, apenas 17 anos. Nunca mais haviam se encontrado. Ele nada soubera a respeito do pai. A mãe já havia falecido. E dos irmãos naqueles 44 anos decorridos. Casara-se e tivera 3 filhos, agora adultos. Por incompatibilidade de opiniões, haviam surgido, em determinado momento, sérias desavenças entre ele e os filhos, o que o remetia a seu passado. Quando se recordava do equívoco praticado e sentia arrependimento, imaginando por diversas vezes que também seria abandonado por um dos filhos. Passara a experimentar um grande sofrimento com essa hipótese, entrando em um quadro depressivo com mudança de comportamento, apatia e tristeza profunda. Em 6 meses havia emagrecido 25 quilos. Passara por diversos médicos e psicólogos. Chegando ao meu consultório, foi logo dizendo: o senhor é minha última esperança. Na vida profissional, a coisa mais difícil é quando ouvimos essa frase que nos coloca em xeque. Na entrevista, o homem informou que se consultara com mais de 20 médicos e já fizera uso de inúmeros antidepressivos e ansiolíticos, não sentindo melhora com nenhum deles. Naquele momento, eu não via o que a medicina podia fazer para aquela alma em sofrimento. Apelei aos conhecimentos espíritas e disse-lhe: a medicina tem os seus limites e talvez não possa fazer nada para dar-lhe aquilo que deseja, que é a alegria e a paz. A única pessoa que realmente pode curá-lo é você mesmo. A receita é simples. Procure seu pai e o abrace. Diga que o ama.
Faça isso e só depois volte aqui. Quanto aos medicamentos, continue com os que está usando. Passaram-se 4 meses e aquele senhor aparece irreconhecível. Recuperava 18 quilos e seu semblante era de alegria e tranquilidade. Relatou que não tinha sido fácil localizar o pai que se mudara diversas vezes da cidade. Ao finalmente encontrá-la, abraçaram e beijaram muitas vezes. Descreveu a cena emocionadíssimo e referiu que, quando abraçou ao pai, sentira como que uma força, termo que ele usou, saindo do seu corpo. Disse-me que, a partir daquele momento, passara a desejar tão somente amá-lo e ampará-lo. Tanto que o trouxera para junto de si e passara a sentir outra pessoa. Deixara de usar os medicamentos. Relatou-me que seu objetivo maior agora era aproveitar o recomeço daquela relação e se responsabilizar pela qualidade do pai idoso com muito amor. A segunda história. Uma linda jovem sentia-se infeliz com a convivência com o pai e a distância que mantinha em relação a ele. Admiravam, amavam, mas ele era muito seco, de pouca conversa. A moça sabia, no entanto, que ele tivera uma vida muito difícil, com muita falta de carinho. Era um pai durão, que teve uma vida difícil, pouco carinho e tratava a filha da mesma maneira. A jovem paciente começara um namoro que não fora aprovado pelo pai, o que fizera com que a distância entre ela e seu genitor aumentasse ainda mais. Isso a perturbara de tal forma que começara a ter frequentes crises de choro, a sentir desespero e a perceber mudanças substantivas em seu comportamento no trabalho e na faculdade, que frequentava à noite. Procurar um médico generalista que a medicara com um antidepressivo comum e pedira que consultasse um psiquiatra. Foi quando me procurou. Conversamos 3 vezes no período de 2 meses. Na primeira consulta já lhe sugeri que quebrasse o gelo com o pai, que o procurasse e lhe desse um abraço. Na segunda, retornou sem ter conseguido fazer o que lhe fora sugerido. Na terceira, contou-me que o pai tivera um mal súbito e precisava ser socorrido por ela, que se encontrava sozinha em casa naquele momento. Durante sua remoção para o hospital, com medo de que poderia acontecer e chorando, abraçara o pai e lhe retribuía o abraço, dizendo: era isso que eu estava desejando a minha vida toda. Descreveu que naquele momento de intensa emoção e acrescentou estas palavras: naquela hora senti algo indescritível, tomando todo o meu corpo. A partir daquela data, ela e o pai haviam começado a se abraçar todos os dias quando ela saía para o trabalho. Seu comportamento mudara, tornara-se mais alegre, deixara de usar os medicamentos e vinha observando claramente as ações positivas em si e em seu pai. A terceira história. Um jovem me procurou contando que sempre sentira uma enorme mágoa do patrão, que não o tratava bem, embora lhe garantisse o emprego e o salário com que sobrevivia. Quando acometido de intensa raiva, chegara a desejar todo o mal possível àquele homem. Certo dia, o patrão sofrera um acidente automobilístico e ficara em estado gravíssimo. Foi quando seus sintomas haviam começado a aparecer. Deixara de dormir adequadamente, seus pensamentos haviam se tornado fixos no arrependimento e no remorso por ter desejado tanto mal ao próximo. Passara a ter momentos de forte ansiedade, taquicardia e crise de choro. Inicialmente combatemos aqueles sintomas com os medicamentos apropriados, mas sugeri-lhe também que visitasse o patrão no hospital frequentemente.
Essas visitas lhe tinham de fato proporcionado um certo conforto, mas ainda sentia remorso. Com o passar das semanas, o patrão se restabeleceu e ficara fora de perigo, embora continuasse hospitalizado. O jovem contou-me que se sentia aliviado, que seu remorso estava bem mais brando, mas ainda se culpava por aqueles momentos de ódio. Sugeri-lhe que, numa futura visita, tentasse abraçar o patrão e admitisse a ele que muito lhe devia e que lhe era muito grato. Assim o fez. Aquele abraço o retirou da angústia e do alto castigo. A partir desse episódio, suas emoções se equilibraram. Não sentia mais remorso, nem a culpa. O patrão voltou ao comando em novas situações difíceis. Apareceram mais um rapaz, conseguia não se enraivecer e tentava compreender que cada um tem seu modo de ser. Quantas vezes a gente sabe o que passou, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Quantas vezes no momento de raiva, principalmente dentro da nossa própria casa, a gente acaba discutindo, né? E saindo brigado com as pessoas, né? Sem se despedir. A gente não sabe se a gente vai encontrar aquelas pessoas novamente, né? Ou até desejamos o mal a alguém no ímpeto da raiva, né? Mas a gente não sabe o que aquilo pode causar, né? Então a gente tem que cuidar do que a gente deseja e do que a gente pensa. Nesses exemplos, o simples gesto do abraço foi suficiente para o início do restabelecimento do equilíbrio emocional das pessoas envolvidas. Interessante notar que, tanto no primeiro caso, o abraço produziu uma saída de uma força, um peso. Ele carregava o peso de não ter abraçado o pai, praticamente uma vida toda, e alastrou isso para a vida dos filhos dele. Algo negativo que o paciente nutria havia anos, a mágoa e o remorso. No segundo exemplo, a jovem, a abraçar o pai, sentiu uma força a tomar conta do seu corpo. Deduzimos ser algo positivo. Um amor represado que eclodiu e veio preencher o vazio que sentia na difícil convivência com seu genitor. Esses abraços que nós relatamos nesses três casos são os abraços que fazem falta. São autênticos, terapêuticos, curativos, energizantes, capazes das mais lindas transformações, como observamos nas histórias. Não avaliamos nenhuma alteração no quimismo do corpo diante do observado, mas contrastamos transformações na alma. E não existe meios modernos para aferi-la. Contudo, essas observações estão inteiramente em acordo com algumas pesquisas que vêm sendo realizadas por cientistas de todo o mundo. A neurociência diz que o abraço é processado pelo cérebro como uma recompensa e tem um impacto sobre o psiquismo humano, fazendo com que experimentemos uma sensação de alegria, felicidade e bem-estar. A ciência também admite que o abraço é um gatilho para o cérebro produzir mais ocitocina, o chamado hormônio do amor, enviada para a circulação sanguínea através da hipófise. O pescador Sheldon Cohen, dos Estados Unidos, comprovou que o abraço protege dos efeitos do estresse, da depressão e da ansiedade. Portanto, ficamos atentos, analisamos as nossas vidas, procuremos em nós um possível vazio carente de um abraço e saibamos que podemos preencher a carência afetiva de um semelhante apenas com um forte abraço.
Lembremos sempre que o abraço sincero e amigo deve fazer parte de nossas vidas. Agora eu pergunto para vocês, aquele abraço que vocês pensaram no início da palestra, é um abraço que já foi dado ou é um abraço que precisa ser dado? Muitas coisas a gente encontra a cura dentro da gente mesmo. Não adianta a gente ficar buscando remédios, médicos, se a gente não fazer uma introspecção e analisar o que realmente é aquilo que está causando aquela tristeza na gente. A gente precisa estar sempre praticando a reforma íntima. A reforma íntima, ela é árdua, ela é difícil, mas ela é necessária. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Para o mais velho ou para o mais novo. Para alguém apaixonado ou medroso. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Tudo o que a gente sofre, na chegada ou na partida, num abraço se dissolve. Raio de sol ou noite fria. Tudo o que se espera ou sonha, na alegria ou na tristeza. Num abraço, a gente se encontra. Dentro de um abraço. Essa é a música e a letra do Jota Quest. Espero que vocês voltem para os seus lares melhores do que aqui chegaram, E desejo para vocês aquele abraço para vocês e para os seus amores. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Obrigada.